Bom dia, galera. Eu acredito hoje que o microfone vai ficar melhor. Consegui comprar um abafador aqui de qualidade para poder ajudar na redução de ruídos, certo? Mas de toda forma, vamos ao foco. O foco hoje é uma análise continuada do que já foi feito nos últimos vídeos. Vocês têm percebido que eu tenho feito vários vídeos no dia 14, dia 17. Ontem eu fiz um vídeo também. E assim, a análise que eu vou fazer aqui hoje é uma análise continuada. Quem é novato, que acabou de conhecer o conteúdo, e hoje vocês não vão ter a informação completa, porque senão eu teria que repetir basicamente uma análise de 2 horas aqui para vocês. E o que eu acredito que o vídeo fica inviável, certo? Mas se eu pudesse resumir, a situação toda começou lá em quando a gente estava neste momento aqui. Isso era 11 de agosto, mais ou menos, quando Bollinger fez essa curva para baixo, e eu tinha chamado a atenção de todos que toda vez que isso acontecia, a gente entrava em uma queda e tocaria na banda inferior. E desde aquele dia, muita coisa aconteceu. O Bitcoin, inclusive, tocou na banda superior primeiro, o que acontece em raras vezes quando a banda cruza para baixo, é o Bitcoin voltar a tocar na banda superior antes de cair. E depois disso a gente começou até a queda, a gente tocou na banda inferior lá em 103, a banda inferior já foi empurrada para 93. O que a gente está vindo hoje é uma queda que é típica de bear market, não é uma queda que espelha os últimos dois movimentos. Está óbvio que já é uma situação diferente do que aconteceu anteriormente. Nós já perdemos os pontos de apoio, como aqui, por exemplo, a gente foi em 0,6. Nessa oportunidade aqui a gente foi lá nessa outra oportunidade aqui a gente chegou a tocar em 0,6 também. E dessa vez aqui agora a gente já perdeu o 0,618 de Fibonacci. Óbvio que o candle semanal não se encerrou e ele poderia fechar ainda a semana acima do 0,618, mas não sei se vai acontecer. Pelo menos agora, no momento exato que a gente está olhando para o gráfico, não parece que vai acontecer isso. Galera, isso para mim tem cara de bear market. Só que assim, eu preciso de uma confirmação. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, se nós mantivermos apoio nessa linha pontilhada, ou seja, se a gente conseguir fechar a semana acima de 87, para mim vai ter sido um movimento de flush que é típico de momentos em que você precisa limpar a liquidez do mercado do pessoal que está apostando em alta. Eu havia visto um post, um pessoal comentando que o preço médio dos compradores de Bitcoin no ETF de Bitcoin era aproximadamente 89.500 e que o mercado iria fazer esse pessoal sofrer com certeza. Muita gente nos Estados Unidos comprou Bitcoin pelo ETF. Eu considero que assim, nem todo comprador de Bitcoin no ETF é uma baleia, isso é óbvio, né? E eu acredito que muita gente que tem medo de Bitcoin, que comprou Bitcoin mais pro hype do momento, o hype do ETF, muita gente comprou Bitcoin nessa faixa de preço. E são pessoas que, como muitas sardinhas, como muitos outros entusiastas de Bitcoin de curto prazo, pessoas que viram o preço do Bitcoin subir e fazer todo esse movimento de alta, e quando o ETF foi liberado, essas pessoas começaram a comprar. O preço médio delas estava aqui nessa região de 89. E esse pessoal, eles têm a mesma convicção de Bitcoin de que qualquer outra pessoa normal tem. Isso não é pelo fato de eles serem investidores de ETF que eles são pessoas supostamente mais esclarecidas. Pelo contrário, eu acredito que pelo fato de eles comprarem pelo ETF, demonstra que eles pouco sabem sobre o ativo, justamente porque preferem comprar através de um terceiro ao invés de ter seu próprio Bitcoin, certo? Então são pessoas que neste exato momento elas estão vendendo no desespero. Elas estão simplesmente desesperadas e vendendo tudo que elas têm de Bitcoin. Eu acredito que essa é a razão pela qual o movimento está se intensificando dessa forma. Análise psicológica completada, a gente tem que focar sempre na questão gráfica. A questão gráfica é, o Bitcoin não pode fechar um semanal abaixo dessa linha pontilhada, porque para mim isso caracterizaria um movimento de bear market para levar o Bitcoin até a região
de 65, 63 mil dólares. Eu não acredito que o Bitcoin vai cair abaixo desta linha aqui, olha. Esta linha aqui foi o fundo dos últimos bear markets, tem grandes pontos de apoio aqui, inclusive o próprio Covid não conseguiu fechar abaixo dela. O fechamento foi acima. Então, se o Bitcoin continuar caindo, intensificando essa queda, e que é possível acontecer, e a probabilidade disso acontecer está ficando cada vez maior, a gente tem um fundo aqui nessa região, um fundo óbvio e impressionante, na região dos 50 mil dólares, que vai condizer com esse mesmo ponto aqui. Então, esse seria o crash máximo para o Bitcoin. Mais uma queda de 34%, que não significa muita coisa, dado que o Bitcoin já caiu coisa de 34% do topo. Então a gente estaria uma queda de bear market, tipicamente ela cai bem mais que isso. Só que a gente está vendo agora que o Bitcoin está realmente num padrão diferente de todas as outras vezes que ele fez seus movimentos de alta. As duas vezes mais relevantes dos dois últimos ciclos, nós temos tiro de alta, e aqui a gente teve uma alta muito menos íngreme e mais continuada, certo? Então agora o que a gente está vendo não é uma quebra do ciclo de 4 anos, porque eu já disse para vocês aqui anteriormente que o ciclo de 4 anos, não é bem 4 anos, varia bastante. Assim, se você for comparar todos os outros ciclos, não existe um 4 anos martelado, que existe um range, né? Que assim, alguns ciclos de 800, outros ciclos de 1200, uma diferença de 50% entre um e outro, é uma coisa que assim, não dá para você falar que é um padrão exato, né? Então assim, agora um ponto de atenção importantíssimo aqui, olha o semanal para ver como é que tá. O semanal do Bitcoin já tá em um ponto assim que é típico de bear market. Para efeitos comparativos, né? É um padrão, é um ponto típico de bear market. Certo? Até o próprio Covid está localizado nessa região. Então, assim, nós já estamos muito, mas muito estressados no RSI semanal e também no diário. Então, acredito que, assim, essa queda não deve continuar muito além disso aqui. Porque senão seria a primeira vez na história do Bitcoin que a gente teria uma queda íngreme que o RSI diário ele perderia a região aqui dos 18. São poucos os momentos que a gente conseguiu romper essa região de 18 aqui. Alguns poucos momentos marcados especialmente pelos pontos de maior liquidação da história, como por exemplo quando o Bitcoin caiu aqui. Para traçar um paralelo aqui, a gente está falando aqui dessa região, né? Que seria um ponto de máxima histórica. A mediana entre esses pontos todos aqui seria mais ou menos em 15. Então, assim, se acontecer uma queda continuada a partir daqui, se a gente for lá parar no RSI 15 do diário, vai ser porque realmente, a gente não teria nem que esperar uma confirmação semanal. Seria realmente um crash de um bear market. A linha de tendência formada aqui já foi perdida. Ela já tornou-se inútil para a gente. Então prevalece mais uma vez a análise de canais que eu tenho feito há bastante tempo. E essa análise de canais deixa bem claro para a gente que o fechamento abaixo de 87 representaria um bear market. A média de 200 semanal também está na região de 54 e 55. Lembrando que ela não foi respeitada perfeitamente da última oportunidade. Na última oportunidade ela não foi respeitada perfeitamente. Inclusive foi um dos grandes, vou colocar assim, a gente teve sempre um respeito dela. Vocês podem observar que essa linha verde, essa média semanal de 200, sempre teve respeito por elas nos bear markets. E aí, nesse bear market em especial, o último bear market, né, ela perdeu. Foi uma coisa que foi assim, fora da curva, né? A gente não esperava que fosse acontecer. Eu acho que justamente porque todo mundo esperava que a média de 200 fosse o grande suporte, ela não foi. Já era óbvio demais. E aqui agora a gente tem uma situação em que também a gente não pode esperar que ela seja um suporte, mas ao mesmo tempo tem o canal que apoia a região. Então eu acredito que essa queda continuar, a gente iria
visitar essa região de 55 mil dólares, com certeza. É, olha, pensa comigo uma coisa. A gente analisa o gráfico, a gente procura vários indicadores ao mesmo tempo, analisa incongruência para procurar aqueles que se comunicam, que confirmam um ao outro, né? Que dizem, olha, a gente tem Bollinger que já está extremo, a gente tem o diário que está extremo, a gente tem o RSI semanal que está ficando extremo, a gente tem a média de 50 e 70 do semanal que foi perdida. Tem várias coisas apontando que essa queda ela é uma queda anormal e, inclusive, uma queda típica de bear market. No último ciclo, no último ciclo de alta do Bitcoin, eu tenho um vídeo até, vou até postar o link dele aqui para vocês no, na descrição do vídeo, perfeito? Eu fiz esse vídeo quando o Bitcoin estava aqui, olha. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz de análise. Inclusive está em outro canal. Tá bem aqui. O Bitcoin estava aqui. O vídeo está bem claro, está evidente. Eu falei, olha galera, se a gente perder a média de 200 do gráfico de 3 dias, e obviamente que eu não vou ter o gráfico de 3 dias aqui para você, mas eu tenho o gráfico de um dia, eu posso usar a mesma média no gráfico de um dia, seria a média de 600 do gráfico diário, seria equivalente à média de 200 do gráfico de 3 dias. E na hora que a gente estava analisando na época o Bitcoin, eu estava muito certo, absolutamente certo, que na hora que o Bitcoin perdesse essa média aqui, a vermelha, eu vou até fazer as outras sumirem por enquanto. Que quando o Bitcoin perdesse a média vermelha, para mim era bear market. Naquela época eu disse, olha, eu não vou segurar Bitcoin se o Bitcoin perder a média vermelha. Eu lembro perfeitamente dessa data aqui, como se fosse ontem. Tem um vídeo, vou colocar o link, vocês podem assistir o vídeo para confirmar que eu estou falando a verdade. Não estou inventando. Eu falei, olha, se o Bitcoin perder a média vermelha, a gente vai cair para a média de 200 semanal. A média de 200 semanal, vocês poderão ver, ela estava aqui nessa região. Aqui nessa região, subindo assim, mais ou menos assim. E não deu outra. O Bitcoin perdeu a média vermelha, 600 dias, que é a de 200 dias do gráfico de 3 dias, né? Que representa igual, são a mesma leitura. E eu tinha feito essa análise na época por conta desse movimento aqui, ó, no bear market anterior, quando foi perdida essa média. E foi exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E voilà, aqui estamos. Dessa vez, a gente nem sequer fez um apoio prévio nela, como aqui aconteceu. Como aqui aconteceu um apoio prévio. Como aqui aconteceu vários apoios. Inclusive nesse intraciclo aqui, olha, a gente teve até um apoio antes do Covid chegar. E agora a gente simplesmente fez de conta que ela não existe. Para mim isso é movimento manipulado. Mas não quer dizer que por ser um movimento manipulado, isso não significa que esse movimento manipulado não possa levar a um bear market. Você tem que lembrar que os market makers, né, os caras que fazem a liquidez do mercado, eles não são Deus. Então eles podem causar um pânico no mercado o suficiente para que nem eles mesmos consigam fazer o mercado ressurgir. Então, talvez eles estejam fazendo aquele que muitas pessoas conhecem nos jogos online como overextend, quando você vai além do que você pode fazer, e você quebra. No caso, você quebra o mercado, né? Ou você quebra a formação do time, ou no caso, você quebra o mercado. Isso está com cara para mim de overextend. Eles não sabem mais o que eles estão fazendo. O pânico está muito intenso. E eu vou ficar de olho aqui agora em 2 pontos. Vou ficar aqui de olho agora em duas situações. Eu vou ficar de olho aqui nessa região. Certo? E eu também quero ficar de olho. Eu vou até voltar as médias aqui. Eu também quero ficar de olho no RSI semanal. Quero ver onde é que está o sobrevendido semanal. Aqui. O sobrevendido semanal tem 73 mil dólares. Então, assim, se a queda continuar, para deixar bem claro, a queda não vai continuar reto até os 50. Isso é óbvio. Isso não vai acontecer em universo algum. A queda, se ela fosse continuar, ela iria continuar até essa região, perfeito?
para daí fazer um repique, um alívio e fazer um topo mais baixo, porque vejam bem, já tem uma distância muito, mas muito grande entre o topo anterior em 126 e os 80 mil. Então assim, o preço do Bitcoin ele não vai recuperar em V, ele precisa construir um topo mais baixo e daí fazer um fundo mais alto ou confirmar o topo mais baixo perdendo o fundo anterior. Não existe nenhum universo que o Bitcoin vai recuperar em V, nem que o Bitcoin vai continuar caindo reto igual uma pedra. O sobrevendido semanal está muito próximo. A gente está falando de uma queda de mais 10%, que é pouco. É pouco. Perfeito? Beleza. Agora eu quero olhar o Squeeze Momentum de novo. Squeeze Momentum, candle vermelho muito grande, do mesmo nível dessas correções aqui. Então ainda mantém-se um padrão de similaridade com essa correção anterior. Vou ter aqui com essa correção anterior. Só que, como eu tinha falado ontem para vocês no vídeo, quando que o bear market é caracterizado por dois histogramas. Dois histogramas, né? Faz uma pernada e depois faz outra. Enquanto que as correções intra bull market é um histograma grande, assim, olha, desse tipo, como foi aqui. Perfeito? Então, por enquanto, pelo menos por esse ponto de vista, que é um ponto de vista que assim é único, né? Eu quero dizer, é só através de uma lente. Você tem que olhar o gráfico sobre várias lentes ao mesmo tempo. Ainda tem esperança, vamos colocar assim, de que essa correção ela seja só uma correção de um meio de bull market e não uma correção de bear market. Perfeito? Eu tinha dito, eu ainda mantenho minha palavra. Se fechar um candle semanal abaixo de 87, vai ficar uma situação muito feia, cara. Pra mim vai ser bear market, não tem como não ser, mas ao mesmo tempo você tem que considerar a possibilidade de você estar errado, né? Assim, eu não quero ser o bola de cristal aqui e falar, bater o martelo como já foi batido, inclusive, por outras pessoas na minha frente. Quando já escutei várias vezes que o Bitcoin nunca mais ia voltar abaixo de 100 mil dólares. Lá quando o Bitcoin estava em 112, 113, que Bollinger fez uma curva para baixo, eu falei, vai cair para a banda inferior, mas não vai cair, porque Bitcoin que não sei o que, 100 mil dólares, ETF, que a mais. Eu fui, vários gringos falando isso comigo, e eu falando, não, mas cara, Bollinger cruzou para baixo, vai cair para a banda inferior. Aí depois que a banda cruzou para baixo, o Bitcoin ainda subiu para 126. Até eu me convenci que eu estava errado. E quem estava aqui comigo esse tempo todo, o pessoal que me acompanha, Érico, Leonardo, o Dr. Ricardo, ecologista, o Léo Rodrigues, tem o Léo Rodrigues, tem o Leonardo, tem outras pessoas que me acompanham também. Me desculpa se eu esqueci o nome, porque eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo aqui, mas vocês viram, até eu desacreditei em mim mesmo, falando que realmente o Bollinger tinha errado, e aí foi quando o Bitcoin fez isso aqui. Eu falei assim, não, cara, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Abrindo o gráfico de 4 horas aqui, pra mim isso aqui é inútil. É completamente irrelevante. Já não tem mais figura gráfica no gráfico de 4 horas que explica isso aqui. O que eu tenho no gráfico de 4 horas aqui agora é esse ponto de apoio, que vai ser nessa região aqui. Que é realmente insano, né, de pensar. Realmente insano de pensar. Galera, a situação não tá nada bonita. E aí, pessoal, pra quem tava acompanhando os outros vídeos também, eu comentei várias coisas relacionadas ao algoritmo, né? E hoje de manhã o algoritmo bateu aqui, olha. Acabamos de bater a máxima. O algoritmo bateu o índice de estresse dinâmico no máximo. Isso significa que, assim, quando eu criei esse índice, eu fiz uma análise de todos os crashes do Bitcoin, analisado sobre a ótica de 3 gráficos. Um dia, né, 24 horas, 7 dias, uma semana e 30 dias, um mês. E eu calculei dia a dia do Bitcoin.
todos os dias do Bitcoin, qual que era a queda daquele dia, ou a alta, né? A alta daquele dia, considerando um período de um dia, de 7 dias e de 30 dias. Então eu consegui puxar do gráfico qual que era a mediana, né? E a média dessas quedas, dessas altas. Perfeito? Significa o quê? Por exemplo, quantas vezes o Bitcoin em um dia específico do período de existência dele estava com a queda acumulada de 30 dias maior que 30%, maior que 50%, enfim. Análise estatística pura, eu criei, né, junto com mais um pessoal, esse índice de, basicamente, ele diz o seguinte, olha, se o índice está em 1, significa que a gente está nos momentos do Bitcoin em que a queda foi mais intensa. Nos momentos, nos 20%, eu vou colocar assim, 20% não, seria um quintil? Não sei, um quinto? 20% dos momentos mais descontados do Bitcoin. Momentos em que o Bitcoin caiu mais. A gente está nesse momento agora. Os 20% os dias, né? 20% dos dias que o Bitcoin mais caiu. A gente está nele aqui agora. Já é típico de bear market. Momentos de bear market tem esse nível aqui. Em momentos de bull market, nunca vi acontecer do índice ficar tão alto assim. Para gerar esse índice, sim, precisa de uma queda acentuada, muito rápida, num período curto de tempo. Coisas que não acontecem no bull market. Pode ser que, se nós analisarmos o bull market anterior, aquela queda que aconteceu aqui também tivesse ativado esta leitura, né? Do índice de estresse dinâmico, foi uma queda intensa, concordo. É a única vez que isso aconteceu no bull market. Fora as outras vezes, sempre que aconteceu era início de bear market. Então, assim, se nós tivermos agora uma continuação de bull market, estaria refletindo este momento aqui. Mas muita gente pode argumentar que este movimento aqui que aconteceu é exatamente este movimento aqui e que esta queda agora é equivalente a essa queda anterior que aqui aconteceu e que nós vamos fazer um topo mais baixo e continuar um bear market. Essas pessoas, elas têm a chance de estar, a probabilidade de elas estarem certas neste momento agora é maior que 50%. Porque realmente a coisa tá feia. De toda forma, dada a situação extrema de mercado, o algoritmo já está calculando uma recomendação de 2 vezes o aporte base do usuário. Meu aporte é $50, ele está falando para eu comprar 100. É uma compra semanal, então eu não vou gastar 100 hoje, 100 amanhã, 100 depois. Eu vou gastar $100 essa semana. Como na verdade eu tinha feito compra essa semana, eu antecipei a semana que vem. Então eu vou ficar sem comprar a semana que vem. Se o ativo se recuperar bem, se ele continuar caindo, vai ser porque é bear market, então não faz diferença. Aí na outra semana, eu acredito que o algoritmo já vai ter marcado o bear market. Se ele marcar bear market, as regras de compra de aporte, elas mudam um pouco. Então ele deixa de comprar e começa a guardar para o fundo do bear market. Entendeu? Pode ser que seja em bear market, sim. Mas eu não vou bater um martelo enquanto não tiver uma confirmação. Opa, que é meu trabalho. ah, Cara, quando eu olho pro gráfico, eu fico pensando em uma série de informações ao mesmo tempo. Se eu fosse anotar numa folha de papel o que me indica que é bear market, o que indica que não é bear market, eu vou encontrar argumentos pros dois lados. Só que há 2 semanas atrás eu não tinha argumento nenhum para falar que era bear market. De repente eu tenho vários. Por isso que a análise técnica não é uma tentativa de você adivinhar o futuro, é uma tentativa de você se prevenir de grandes perdas e de você se preparar para grandes altas. Entendeu? É o fato muito claro e evidente que tem um puta de um suporte aqui nessa região. Algumas pessoas poderiam argumentar que não é bear market enquanto não for perdido esse ponto. Eu concordo.
talvez seja muito cedo para falar que é bear market. Mas eu preciso analisar as coisas também do meu ponto de vista, certo? Desculpa pessoal, é que sofri uma breve interrupção aqui, só para atender o portão. Beleza, eu estava falando o que mesmo? Até perdi o raciocínio. Tá, algumas pessoas poderiam argumentar que o bear market não iria começar enquanto a gente não perdesse essa região. Só que assim, eu também tenho que analisar as coisas sobre os mesmos critérios que eu tenho utilizado há muito tempo, né? Eu não posso mudar o setup simplesmente porque a situação parece um pouco diferente. Então, assim, pela análise dos canais, a perda da linha pontilhada. Pela análise da perda da média de 600 no diário, que é equivalente à média de 200 no gráfico de 3 dias. Certo? Pela perda da retração de Fibonacci deste movimento aqui, perdendo 0,618, que significa, entre outras, em outras palavras, que qualquer movimento aqui agora tem uma tendência muito maior de fazer um topo mais baixo. Por essas três razões, que são razões extremamente fortes, por conta de análises envolvendo médias, uma média histórica que funcionou 2 vezes para esses, que é a média de 200, né, de 3 dias, equivalente a de 600 de um dia. Pela análise dos canais, que marcou nos últimos movimentos deste ciclo de alta o ponto de apoio para o início do bull market e os suportes, certo? E agora perdido. Por todas essas análises, eu estou muito mais crente que o que nós vamos fazer aqui agora é a construção de um topo mais baixo para o bear market acontecer. Perfeito? Vamos aguardar o fechamento da semana, se vai conseguir fechar acima de 87 ou não. Preciso dessa confirmação. E claro, fechando abaixo, para mim é bear market. E aí o seguinte, movimento de alívio vai acontecer, com certeza vai acontecer, só que eu realmente não acredito que a gente vai conseguir voltar a romper essa região. É triste falar isso, mas eu realmente não acredito. A gente faria um topo mais baixo de 100, 100 e pouco, para cair aqui e talvez final do ano que vem a gente consiga voltar a subir. Não sei. Lembrando que eu não tô falando coisa que eu quero que aconteça, viu? Porque eu tenho altcoins. Então, assim, se acontecer pra mim é terrível, porque eu ia ficar preso em altcoins por mais um bom tempo. Mas eu só posso olhar pro gráfico e dizer o que eu tô enxergando, né? Eu não tô aqui pra poder satisfazer as vontades do meu coração. Eu não fico feliz nem triste com o que acontece mais no gráfico. Eu já tô numa fase que eu já tô completamente anestesiado. Eu só acho excitante a análise gráfica. Eu acho muito interessante você analisar o gráfico, ler o gráfico, procurar informações, bater o olho nos dados, procurar os padrões históricos. Não foi à toa que eu criei o Oracle DCA justamente por conta desse prazer que eu tenho em analisar as coisas, sabe? E procurar padrões, etc. E eu criei o Oracle justamente para eu não ter que ficar preocupando quando eu tenho que comprar, quando eu tenho que vender. E por isso que quando o sistema indicou para mim o aporte em dobro essa semana, eu já executei meu aporte em dobro da semana, já está guardado o dinheiro lá. E quando o Bitcoin voltar a subir, a nossa performance comparada vai dar uma boa melhorada em relação ao DCA fixo. Com certeza. Perfeito? Eu acho que é isso, pessoal. Não tem mais o que dizer, não. Eu só queria dar uma olhadinha no Ethereum, porque agora nessa altura do campeonato eu não quero ficar olhando altcoin mais aleatória, não. Eu quero olhar o Ethereum e a BNB. Porque a BNB com certeza está fazendo alguma coisa, é uma coisa muito excepcional. Ethereum já está sobrevendido diário. Ainda tem espaço para cair no semanal, mas o Ethereum tá mais bonito do que o Ethereum tá mais bonito que o Bitcoin nesse momento. E é aquela coisa, né? Não é típico de bear market isso. Isso não é típico de bear market.
não é típico de bear market isso, e também não é típico de bear market a gente ter uma queda no Bitcoin assim toda dessa forma, enquanto que o S&P 500 está basicamente tranquilo. Tudo bem que ele começou uma semana, que a semana tá um pouco mal para ele, diferente do que estava ontem, quando a gente olhou o S&P 500, ele estava lá nos seus, fazendo um doji aqui em 6.700, beleza que ele tá mais feio mesmo, tá com uma cara estranha, mas isso aqui não é bear market. Isso aqui não é bear market ainda, altcoins estariam derretendo se fosse bear market. Mais uma vez, estranho, no mínimo. E a BNB com certeza deve estar tranquila lá na barra. Nossa, deve estar tranquilaça. Nem tchum. BNB deve estar assim. O que está acontecendo? Não tô vendo. Nem sei o que está acontecendo. Não, poxa, esse aqui. Eu quero o gráfico da BNB completo. Aqui. Não, pô, BNB, cara. Ah, meu Deus. Aqui. Nossa. A BNB tá assim. O que tá acontecendo? Beleza que ela caiu 50% do topo, mas no gráfico dela tá assim. No mínimo, maravilhoso, não é mesmo? Tem muito tempo que eu não desenho nela. Muito tempo mesmo. Muito tempo que eu não desenho na BNB. Não, não vai ser aqui não. Esse gráfico aqui tá bem difícil de desenhar um canal nele. Olha como é que o padrão dela é muito louco. É como se ela tivesse andando em um quadrado. Ela acumula em um quadrado, um retângulo, na verdade. E depois ela rompe o retângulo pra cima e explode. Cara, a BNB tá ficando bonita. A BNB tá com cara de que ela vai vir aqui recebendo um destaque na hora que o Bitcoin, se o Bitcoin conseguir se recuperar, ela vai simplesmente explodir pra cima. Mas vamos ficar de olho nela. Por enquanto, eu acho que nosso foco deveria ser somente o Bitcoin mesmo. Se o candle de hoje fechar aqui em 87, vai ser um candle muito lindo. Nó. Eu não sei. Eu acho que o vídeo já ficou muito longo. Não ficou? Quem ficou até aqui, manda um oi aí pra mim. Galera, é isso, viu? Muito obrigado e até uma próxima.